Glória a Deus, poder se assentar, comportados as crianças, antes que eu me esqueça. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, vocês que estão aqui e vocês que estão na transmissão. Eu creio que Deus vai falar poderosamente contigo, como falou comigo ontem. Eu não tinha mensagem, mas ontem Deus falou, não só comigo, mas falou com a apóstola Nancy, porque ela estava junto. Glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo, venha nos envolver, seja o Senhor a poder ter liberdade para falar. A partir de mim, e em cada coração que aqui está, possa lhe dar liberdade para o Senhor inserir tudo aquilo que o Senhor planejou para dizer hoje. Seja um tempo de grande cumprimento da tua palavra. Porque o Senhor tem um pacto com a tua palavra. Tem um pacto com a promessa que o Senhor fez para nós. Porque o Senhor é o Deus de pacto. Amém, amados? Aleluia. Eu quero falar justamente sobre isso. O pacto de Deus. E esse pacto de Deus é um pacto de Deus para conosco. Você sabia que nem Deus anda sozinho? Por que muitas vezes você quer andar sozinho? Há muitos de nós que muitas vezes andamos sozinhos. Nós não podemos andar sozinhos. Porque senão nós vamos cometer um monte de besteiras que vai ser da nossa cabeça. Não vai ser do Espírito Santo. Agora eu também te pergunto, como é que está a tua intimidade com Deus? O Deus que te comprou, pagou um alto preço pela sua vida. Qual tem sido o estilo da tua intimidade com Deus? Como é que você tem conduzido isso? Como, de que maneira você tem buscado a Deus? Ou, se você tem buscado a Deus? A gente sabe que nós estamos vivendo dias em que a nossa intimidade com Deus vai pesar muito na balança. A nossa intimidade com Deus vai fazer com que, de fato, Deus cumpra a sua palavra. Porque Ele cumpre aquilo que promete, amém? Já eu te disse antes, Ele tem um pacto. Como eu disse também, Deus mesmo ele não anda sozinho. Ele tem Cristo, Ele tem o Espírito Santo, que é o beneplácito dEle. É a conjunção de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, por aí você pode ver que Ele não anda sozinho. Você vai ouvir algumas coisas aqui que vão te deixar pirado. Pirado no bom sentido. Porque é sobre a palavra que nós vamos caminhar. Eu creio que vai ser um balé do Espírito Santo com a palavra. Amém? Sobre a palavra. Ok, eu te falei que Deus não anda sozinho. E Deus, por todo o pacto que Ele realizou, Ele teve um mediador. Deus ele não vai fazer nada sem mediação, sem um intermediário. Glória a Deus. Aleluia! Deus ele precisa ter um intermediário para que Ele se mova e Ele faça. Então, para começar a nossa conversa, nós vamos abrir em João, capítulo 1. Eu enviei uma imagem. O Éder está tentando colocar a imagem de ontem. Eu creio que muitos devem ter visto o sinal de Deus ontem. Amém? Ok, João capítulo 1, de 1 a 3. Aleluia. Eu falei que vai ser um balé do Espírito Santo aqui na palavra. Amém? Eu creio, sinceramente, no meu coração, que você vai conhecer mais a Deus ainda hoje, como eu tenho conhecido. Porque conhecer a Deus é a cada dia, não é de vez em quando. Não é quando você cisma, hoje eu vou buscar, eu vou ler a palavra, eu quero saber de algumas coisas, ou hoje eu vou orar, hoje eu vou buscar a Deus. Isso não é querer conhecer a Deus. Como eu te disse, a cada dia nós conhecemos uma faceta de Deus.
Deus é multifacetado, entenda o que eu estou falando. A palavra de Deus diz lá em Efésios 3:10 que Ele é multiforme sabedoria. Essa multiforme é manifestada através da igreja a principados e potestades, ou seja, no reino espiritual. Amém? Está entendendo até aqui? Então vamos lá, João capítulo 1, de 1 a 3. No princípio era o verbo. Então Deus tinha um mediador. E o verbo estava com Deus. Isso aqui, que você está vendo aqui, nós vimos ontem. Não sei se muitos viram. Nós tínhamos ido em Itu para nos encontrarmos com Daniel e a Lorena, que estão morando em Portugal, mas eles estão aqui um tempo. Eles vieram até para que os pais conhecessem a neta, né? Eles tiveram uma filha chamada Esther, e ele nos falou que queria nos ver. Então, olha, eles estão em Itu por alguns dias. Falou, então nós vamos dar um pulo em Itu, nos encontramos com eles lá no Bar do Alemão. Então imagina que nós comemos lá, tudo bem, mas deixa isso para lá. E na volta, começou uma chuva, chovia um pouco, depois parava e chovia. De repente surgiu o arco-íris duplo. E eu falei para ela, Deus está confirmando o pacto. Aleluia. Porque vocês vão ver, toda vez que você se deparar com um arco-íris ainda mais duplo, Deus vai estar confirmando o pacto. Está dito isso na palavra. E Deus não muda a palavra, Ele não vai extinguir a palavra, não vai revogar a palavra. Ele tem um pacto contigo e muito antes do que você imaginava, que você imagina. Amém? E eu entendi, porção dobrada do Espírito Santo. Deus está confirmando que vai cumprir nesse tempo muitas coisas. Aleluia. E como eu te disse, Deus não faz nada sem mediação. Impressionante. Então no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Porque Cristo também é Deus, o Espírito Santo também é Deus. Amém? Ok? Então, vamos lá. Todas as coisas foram feitas por meio dele, por meio, intermediação. Diga intermediação. É lógico, está escrito. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem a mediação, ou intermediação, como queira, tudo que ele fez não teria sido feito se não houvesse intermediação. Esse é Deus, que não anda sozinho. Então não ande sozinho. E tenha intimidade, porque, como eu disse, o que vai valer nesses dias vai ser a tua intimidade com Deus. Para muitas coisas se manifestarem nesse tempo, é um tempo de grande cumprimento, porque Deus confirmou isso conosco ontem. Agora, em cima disso que nós lemos aqui, vamos lá no início, no primórdio de tudo, que está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Glória a Deus. Aleluia. Eu fiquei apaixonado, mais apaixonado ainda ontem, quando nós vimos isso, impressionante. O apóstolo Nancy tentava filmar de dentro do carro, mas estava pingando e atrapalhava, e era às vezes o limpador de para-brisa. Aí eu falei para ele, o seguinte, nós vamos parar, porque o negócio é demais. Isso precisa ser registrado. E nós paramos ali no acostamento, quando tiramos a... Tem várias fotos, mas eu entendi que essa era a melhor foto para poder explanar para vocês, amém? Então, vamos lá, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Por meio de quem ele fez isso, os céus e a terra? Cristo. Teve um mediador, como eu te disse. A terra era sem forma e vazia, havia as trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus, vai vendo todo o trabalho de Deus em conjunto, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aí ele começou a criação, aqui. Mas, veja bem, no versículo 1, aqui está claro que houve uma primeira eternidade. E pastor, eu já estou pirando, espera aí, você vai pirar mais um pouco. Houve uma primeira eternidade, por quê? Ali houve uma situação, Deus criou os céus e a terra, e depois no versículo 2 tem um espaço de tempo.
O primeiro quer dizer muita coisa. O primeiro é a primeira eternidade. Aí depois houve a queda. A gente sabe de quem? De Lúcifer. Houve a queda e a terra ficou um caos. Essa sem forma e vazia significa caos. Se você for ver no dicionário que significa caos, e a raiz do hebraico caos, é caos que está dizendo aqui, e caos é confusão, é confusão de coisas, é tudo fora do lugar, confusão cósmica, você vai ver isso no dicionário, confusão cósmica, estava tudo transtornado aqui na terra, por causa da queda. Então Deus resolveu criar. Agora, quando ele diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, que foi a primeira eternidade, antes disso, você já estava com Deus. Ou seja, você já estava nos planos de Deus. Antes disso, Deus já tinha um pacto contigo. Pastor, agora você está louco. Então você vai ficar mais louco ainda, eu também. Por quê? Eu estou afirmando isso porque está na palavra de Deus. Efésios capítulo 1, depois nós vamos voltar aqui, hein? Por isso que eu te falei, é um balé do Espírito Santo, para que você cresça mais, se apaixone mais por Deus e ame mais o seu próximo. Porque Deus é amor puro. Glória a Deus. Efésios capítulo 1, versículo 4. Aleluia! É demais esse negócio aqui. Essa história verídica, genuína de Deus. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo. No princípio Deus não criou os céus e a terra, o mundo já existia. Havia a fundação, que depois virou o caos. Mas já existia, e antes disso, antes da fundação, nós fomos elegidos, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, santidade. Eu falei sobre santidade na quinta-feira, consagração e santidade, depois você pega lá, porque é muito importante essa mensagem. Então, ok, nós já estávamos em Deus, nos pensamentos de Deus, e nós já existíamos para Deus, e Ele já tinha feito um pacto conosco, pois já tinha nos elegido nele, antes da fundação do mundo. Mas, eu falei para vocês que aquela foi uma primeira eternidade, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, e eu vou te provar que já existe, que nós, antes daquilo, já tínhamos uma promessa, e Deus já tinha um pacto. Ok, onde é que está isso? Está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Aleluia! Espírito Santo, toma a nossa vida hoje. Glória a Deus. Saiamos daqui hoje muito mais santificados. Você sabia que é Deus que santifica quando você quer? E o Deus da paz nos santifica, ou vos santifique, Paulo está dizendo lá em 1 Tessalonicenses 5, 23, nos santifique, ou vos santifique, em todo o vosso corpo, alma e espírito. Então ali está claro que é Deus que nos santifica quando nós queremos. Quando nós buscamos isso, Ele vem e nos santifica. Amém, amados? Oh, aleluia! Então está aqui, 2 Timóteo 1, 9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, eleitos, como nós lemos lá antes, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. A gente sabe muito bem que não foram as nossas obras que nos salvaram, seu próprio propósito, e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Você leu aí? Lê aí, apóstolo Nancy, por favor. Está aí escrito na sua Bíblia, ela vai ler aqui. Está procurando? 2 Timóteo, é isso mesmo, capítulo 1, versículo 9. Que nos salvou e nos chamou com a sua santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Antes dos tempos eternos. Onde está dito aí antes dos tempos eternos? Aí, uma grande parte, a maioria. Olha como você é importante para Deus.
Olha o pacto que Deus tem conosco. E a gente sabe muito bem que tudo foi feito por meio de Cristo. Eu te falei e confirme a prova, nós estamos provando aqui com a palavra que Deus não vai fazer se não tiver uma mediação. Olha só o que Jesus diz lá em João 14, versículo 16 e 17. É o balé do Espírito Santo, mas nós estamos dentro do propósito da palavra aqui, que Deus nos concedeu, Deus nos revelou, aleluia, glória a Deus. Amém, amados? Espera aí que vai ter mais. João 14, 16, 17. Eu rogarei ao Pai, mediação. O mediador, ele intercede. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, para que esteja convosco para sempre. Não é um tempo. O Espírito Santo não está conosco por um tempo, é para sempre. Porque nós vamos subir com Ele. Ele vai nos levar, Ele vai nos glorificar. O Espírito Santo que glorificou, mesmo o Espírito Santo que glorificou o corpo de Jesus, a Cristo. Quando Ele ressuscitou, é o mesmo Espírito Santo que vai nos glorificar, porque Jesus é a primícia, nós viemos depois. Ele que vai nos glorificar e vai nos levar, o Espírito Santo. Porque Deus, Jesus, pediu, rogou, Ele foi o mediador. O Espírito da verdade, no versículo 17, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós, nós eleitos. Antes da fundação do mundo, ou antes dos tempos eternos. Por favor, dê um aplauso a Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Deus vivo. Olha só, então voltamos lá em Gênesis capítulo 1. Olha o balé do Espírito. Eu não estou saindo do veio da mensagem, não. Não pensa você, não estou saindo da linha da mensagem, mas eu quero que ela fique bem clara no teu espírito, porque você vai entender, por causa do sinal, que tempo é esse. Que você vai saber exatamente que tempo é esse, amados. É impossível que não seja esse tempo que eu vou falar para vocês, em nome de Jesus, por causa daquilo que Deus tem revelado, e porque Ele revelou também essa mensagem hoje. Então vamos lá, princípio Deus criou os céus e a terra, balalá, era sem forma e vazia. E o Espírito Santo, Deus fazendo em conjunto, o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, para gerar a primeira palavra que Deus ia dizer, mas vamos lá, ok. Eu vou te explicar que não existiu o universo. As galáxias. Versículo 16. Deus fez tudo isso por causa de Cristo e por meio de Cristo a nós. A nós. A nós que já estávamos no conteúdo de Deus. Fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. O que ele quer dizer com isso? As galáxias, os planetas. Muita gente pensa que já existia, não, ele criou aqui. Porque era tudo uma escuridão, e a primeira palavra que houve foi de luz. A luz é que veio primeiro. Você sabe, mesmo que você apagar todas as luzes da sua casa à noite, tudo, fechar todas as frestas, para que não entre nada de luz, mesmo assim você vai ter luz. Eu não estou falando coisa espiritual agora, estou falando coisa prática. Você vai ter luz, você vai esperar um pouquinho. A princípio você não vai conseguir ver, mas daqui a pouco você vai estar vendo. Porque já tem a luz lá, desde aquele momento. Amém, amados? É verdade o que eu estou falando. Mas ele criou depois os luminares, e aqui ele está dizendo que serviria como, no versículo 15, melhor, eu não falei 15, mas vamos no 15 também, e sirvam de luminares, não só o sol e a lua,
Gravando? O que é que está gravando? Está transmitindo a Bíblia. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Ok. E aí ele fala também, mas no 14, peraí, vamos mais atrás um pouquinho. Eu havia me esquecido aqui, mas ok. E disse Deus, haja luminares no firmamento no céu, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para estações. Sinais. Deus está usando os luminares neste tempo, sol, lua, estrelas, para sinais. Quando você vê um cometa passar, um meteoro passar, é sinal de Deus para nós, para falar alguma coisa. Eclipse, para falar alguma coisa. Eclipse da lua, eclipse do sol, para falar alguma coisa. Jesus falou isso. O sol escureceria, a lua. Sinais. Quando é eclipse da lua, sinal para Israel. Isso é fácil de entender. Quando é eclipse do sol, sinal para o mundo, para os gentios. Amém, queridos? Nós estamos próximos de um grande desfecho. O desfecho é o nosso arrebatamento. Amém ou não? Amém. Você está feliz? Amém. Glória a Deus. Mas vamos mais longe. Aí, como eu disse para vocês, e ele criou as estrelas. Como eu falei, os astros, as galáxias. Que tremendo isso, né? Muitas vezes a gente pensa, não, as galáxias já existiam. Não. Primeiro ele resolveu o problema da Terra. A Terra já existia, mesmo quando houve o caos, a Terra continua existindo. Mas, amados, espera um pouquinho. Como é que funciona isso? Eu vou te dizer uma coisa. Tudo que você está vendo, todas as galáxias, mesmo as que você vê, a única que a gente vê a olho nu, tem a Via Láctea, que é a nossa galáxia, mas a outra que a gente vê também com o olho nu, que a gente consegue enxergar, é a Andrômeda. E ela está a 4 milhões de anos-luz. Uau! 4 milhões de anos-luz, eu não vou fazer o cálculo aqui, mas é muita coisa. Olha o que Deus fez. É o amor dele que é exagerado. Eu respondi isso para o pastor Leandro um dia, mas por que Deus fez tão imenso assim, de bilhões de anos-luz? Tem galáxias que é bilhões de anos-luz. Falei, o amor dele é exagerado. O amor dele pela sua vida era exagerado, amados. Glória a Deus. Aleluia. Amém, aleluia. E aqui, tudo que você vê, olha só, não tem mediação para Deus criar as coisas. Não teve a mediação de Jesus. Para enviar o Espírito Santo, teve a mediação dele. E mediação também implica que ele vai interceder e vai peticionar. Interceder, ou melhor, mediar, é interceder e peticionar. A palavra de Deus diz que Jesus, lá em Romanos 8,34, diz que Jesus é o nosso intercessor junto ao Pai. Então não precisa que nós intercedamos. Lógico que precisa. Nós somos mediadores também para Deus fazer o que Ele precisa fazer e cumprir a palavra dEle. Amém? Deus vai cumprir a palavra de Deus também no que diz respeito pessoal na sua vida, sim, porque é bem abrangente. E vai cumprir em todos os sentidos as promessas dEle, as palavras dEle. Não tenha dúvida a respeito disso. Amém, queridos? Olha aqui em 2 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 5. Você está vendo os céus e a terra, não está vendo? Amém ou não? Lógico que está vendo. Você tem olhos para ver. Aleluia. Ok, 5. 2 Pedro capítulo 3, a partir do 5. Ele, de propósito, as pessoas que duvidam, ok? Eles, de propósito, ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, Cristo é a palavra, desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Por estas coisas também pereceu o mundo de então, coberto pelas águas do dilúvio. Nós vamos chegar lá, hein? Versículo 7.
Mas os céus e a terra que existem agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Ok. Tudo que você está vendo vai ser queimado, destruído. Mesmo a terra, que mesmo depois da primeira eternidade, céus e terra, veio o caos, ela continua existindo. Não vai existir, porque o pecado contaminou o universo. Não só a terra, mas o universo. Aleluia. O que Davi disse sobre o universo? Olha, quando eu olho para os... Lá em Salmo capítulo 8, a partir do 3, do 5, ele diz, eu olho para o céu. Quando eu olho para o céu, eu vejo a lua, as estrelas, obra dos teus dedos, que tu preparaste. O que é o homem para que tu visites? Ou filho do homem para que te lembres dele? No entanto, de honra e de glória o coroaste, o fizeste um pouco menor do que Deus. E colocaste todas as obras das tuas mãos debaixo dos seus pés, ou seja, sob o domínio do homem. Em Cristo, volta-se, nós retomamos o domínio. Amados, em nome de Jesus, Deus te ama tanto, que Ele deu o domínio de tudo isso para você. Acho que você não está acreditando. Está na palavra que estou dizendo. Abra lá no Salmo 8 que você vai ver. Mas vamos lá. Deus está vendo, criou tudo isso, e tudo que você está vendo vai ser destruído. Mas nós vamos estar com Cristo lá na Jerusalém celestial. Amém, amados? Amém. É lógico. É lógico. Que se nós fomos eleitos antes dos tempos eternos, por que Deus ia nos destruir, nos chamar, nos eleger, nos salvar por meio do sangue de Cristo, a obra da cruz, para depois nos destruir? Isso não pode passar pela sua cabeça. Versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Ok, vai criar ele novos céus e nova terra. Quem foi o mediador para Deus criar novos céus e nova terra? Cristo Jesus, muito bem, pela sua resposta. E agora, os novos céus e a nova terra que ele vai criar, quem vai mediar isso? Nós, junto com Cristo, porque nós vamos estar já com ele. Nós vamos reinar com ele, aplauda Jesus. Lógico! Fantástico, cada pacto que Deus fez conosco, aleluia! E sempre ele está nos lembrando deste pacto, desta aliança, por meio do sangue de Jesus. Ou seja, mesmo antes de haver o pecado em nós, Deus, nós já estávamos em Deus, ok, nos pensamentos, no projeto de Deus, no beneplácito de Deus, Deus já sabia que ia haver o pecado, mas Deus ali já tinha prometido a nossa salvação, porque Ele já sabia, e deu livre-arbítrio, hein? Por isso que Deus é perfeito, nós não somos guiados como se fôssemos robôs, nós temos a livre escolha, de querermos a Cristo ou não, de querermos o Espírito Santo ou não, de querermos ser envolvidos na intimidade de Deus ou não. Amém, amados? Aleluia! Então está aqui. Mas, há um negócio impressionante. Eu falei de mediação, estou falando de mediação do pacto, estou falando que Deus não faz nada sozinho, que Ele faz em conjunto, e que Ele não vai operar se não houver uma intermediação e não houver uma petição para Ele fazer. Amém? Está ligado? Então vamos voltar lá, porque eu vi aí o negócio do arco-íris, da lembrança do pacto. Então vamos voltar lá em Gênesis. Olha o que o Espírito Santo está fazendo aqui hoje, na sua vida. Gênesis, capítulo 8, não, primeiro, capítulo 8, versículo 22. Aleluia. Deus falou isso para Ele mesmo não, para Cristo, que vocês vão ver depois. Quem é o coração de Deus? O coração de Deus é Cristo, amém? Você está bem aí? Você está bem centrado? Aleluia. Eu creio, em nome de Jesus, a mensagem tem um propósito de fazer com que você queira se aproximar mais de Deus ainda e conhecê-lo mais ainda. Diz assim: enquanto a terra durar, não deixará, então não vai durar
eternamente. Nós vimos lá em 2 Pedro 3. Enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Não tinha estações do ano. Não tinha nada disso aqui. Tinha? Tinha? Não. Nem chovia. Aí Deus mandou essa palavra. Glória a Deus. Ok, mas vamos lá. Versículo 11, de capítulo 9 de Gênesis, capítulo 9, versículo 11, que está aí, do lado, em seguida. Estabeleço convosco a minha aliança, não mais será destruído tudo o que tem vida pelas águas do dilúvio. Aleluia. Não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus, este é o sinal da aliança que põe entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco por gerações perpétuas. Por isso que nós vimos lá. Deus já falou que é sempre, quando nós víssemos, nós íamos nos lembrar que Deus tem um pacto conosco. Isso não é figurinhas, isso não é jogo de imagem, isso não é história de gibi, isso é uma verdade, isso é real, esse pacto é real, amém, queridos? Por isso que nós vimos lá, aleluia. E aí no versículo 13, o meu arco tenho postos nas nuvens, e ele será por sinal de haver uma aliança entre mim e a terra. 14, sempre que eu trouxer, olha lá, sempre que eu trouxer nuvens sobre a terra e aparecer o arco nas nuvens, eu me lembrarei da minha aliança entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. As águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir tudo que tem vida. O arco estará nas nuvens e eu o verei para me lembrar da aliança eterna. Além de aparecer, diz que Deus mesmo vê. Lógico que vê. Aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes e todas as espécies que estão sobre a terra. 17. Disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança que eu tenho estabelecido entre mim e tudo que tem vida que está sobre a terra. Então ontem foi claro a minha lembrança, porque Deus mesmo olhou e viu, puxa, eu tenho uma aliança. E Ele estava falando muito conosco. Eu tenho uma aliança, e essa aliança é eterna. Uau! Sabe por quê? Sabe por quê? Salmo. Eu nem ia ler isso aqui, mas eu vou ler hoje. Preciso ler isso aqui hoje. Glória a Deus. Aleluia. Está aqui. Salmo 89, versículo 34. Depois voltamos lá para Gênesis. O Espírito Santo está bailando na palavra. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu te amo, Espírito Santo, te amo, Jesus da glória. Amém. O que está lá? Ah, não, ele não está pondo mais. Salmo 89, 34. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Se Deus te ama, Ele te ama para valer. Para valer. Em Cristo Jesus, aleluia. Volta lá. Gênesis, nós lemos lá, agora vamos em Gênesis capítulo 8, que nós estávamos mais ou menos lá, nós estávamos em Gênesis capítulo 9, agora nós vamos em Gênesis capítulo 8. Estou te provando muitas coisas aqui hoje, porque Deus provou para mim. E eu tenho que falar para você em nome de Jesus. Ok. Saíram todos os animais da arca, aves, tudo, répteis, aves, está no versículo 19. Mas no versículo 20. Então edificou Noé um altar ao Senhor. E tomando de todos os animais limpos e de todas as aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Demorou um tempo. Peraí, em primeiro lugar, os animais não foram embora, os répteis não foram embora, as aves não foram embora. Noé pegou e escolheu lá um par de cada espécie, como ele diz aqui,
e ofereceu. Primeiro ele construiu um altar. Por isso que isso não foi em 20 minutos, não foi em meia hora, não foi... Eu creio que foi em alguns dias. Demorou dias para ele fazer isso. Mas ele queria fazer, porque no coração dele, e foi uma revelação que ele teve no coração dele, eu preciso fazer algo. Eu preciso ser grato. Então ele construiu o altar e... Porque o que ele tinha para oferecer para Deus? Não tinha prata, moeda, não tinha isso. Então, os animais. Então, ofereceu. Quem deu os animais? Espera aí. Quem deu os animais? Deus. Quem criou? Quem criou? Deus. Então, ele foi lá, porque tinha, de cada espécie, ele tinha pares. Ele tinha, se não me engano, sete seres de cada espécie. Não é que acabou as espécies ali, não, que Noé ofereceu a Deus, não. Tinha lá para se procriar e se multiplicar, lógico. Mas Deus havia dado para ele. Falou, peraí, eu preciso ser grato a Deus diante de tudo que eu vi Deus fazer, diante da inteligência e sabedoria que Ele me deu para construir a arca e para fazer tudo. Peraí, e ele construiu o altar e foi lá e fez, e deu sacrifício a Deus, ofereceu. Versículo 21, o Senhor sentiu o suave cheiro, recebeu. Deus recebe. Amém? E disse em seu coração, o coração de Deus é Cristo. Em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra. Por causa do homem, porque a imaginação do homem, do coração do homem é má desde a sua meninice. A gente sabe, o homem já nasce em pecado. Mas Cristo resgatou. Amém, queridos? Ok. E jamais tornarei a ferir a todos os seres viventes como fiz. Aí que ele fala, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira, ceifa, blá, blá. E aí lá na frente, que nós já lemos, Deus pôs o arco para dizer a Noé que ele tinha um pacto com as próprias palavras, com tudo aquilo que ele tinha dito e feito. Amém, amados? Ok, mas por que Deus fez isso? Houve uma mediação. Quem foi a mediação, o intermediador? Foi Noé. Olha, Deus sentiu um cheiro suave e falou, peraí um pouquinho, o que ele fez foi demais. Eu não pedi para ele. Mas agora ele está mediando algo comigo. Ele está sendo um intercessor, intermediador. Peraí um pouquinho, eu vou então estabelecer as 4 estações do ano. Porque senão Deus não tinha feito. Se não tivesse mediação, Deus não tinha feito. E pôs o arco no céu para comprovar e confirmar a aliança que ele tinha a partir de Noé. Amém? Porque Noé fez isso. Noé ofereceu a Deus. Noé foi um mediador. Assim como o próprio Jesus se ofereceu a ele mesmo na cruz para ser o mediador. Para o Pai perdoar os nossos pecados. Para o Pai nos libertar dos nossos pecados. Para o Pai nos limpar dos nossos pecados. Jesus foi o mediador desta aliança eterna. Que já estava nos pensamentos de Deus, no beneplácito, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amados? Eu entendo, sim, que o próprio Cristo quis vir, porque Ele é o mediador. Deus amou o mundo de tal maneira, por causa de Cristo, porque tudo foi feito por meio dele. Amou o mundo de tal maneira que entregou, enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por causa de Cristo, Deus amou o que tinha sido criado, o homem, o mundo. Quando diz mundo ali, o mundo de pessoas, dos seres viventes, amém, amados? Dos homens. Glória a Deus, aleluia. E Deus então, com a intercessão, com a mediação de Noé, por causa daquilo que ele fez, Deus então disse ao seu coração e confirmou a aliança, mostrando o arco. Agora, espera um pouquinho. São tua para que isso se cumpra.
Porque Deus te quer junto com Ele. Amém? Entendeu? Deus te quer junto com Ele. Deus me quer junto com Ele. Deus te quer junto com Ele. Deus não quer te perder. Deus não quer que você se desvie. Deus não quer que você apostate. Deus não quer que você se afaste de maneira nenhuma. Por isso enviou Cristo. Ele foi o mediador lá, derramando sangue, etc e tal. Porque Deus te queria junto com Ele. Porque já estava nos planos de Deus, como eu já falei aqui, vou repetir a 8ª vez, antes dos tempos eternos. Deus já tinha esse pacto na mente eterna dele. Glória a Deus. Aleluia, que coisa tremenda. Então, em função disso, Deus diz lá, nós lemos no Salmo 89, que Ele não vai alterar o que saiu dos lábios dele. Mas o que saiu dos lábios dele, para a tua vida, para a nossa vida, Ele quer que se cumpra. E ontem Deus, quando mostrou o arco, Ele estava falando, eu vou cumprir neste tempo as promessas. Por quê? Por causa de Cristo, por causa do mediador. Isso está aqui, uma passagem que eu queria encontrar na quinta-feira, e a apóstola acabou me ajudando, que eu não me lembrava onde estava, mas está em 2 Coríntios capítulo 1, de 20 a 23. 2 Coríntios capítulo 1, de 20 a 23. Aleluia. Amados, tudo o que eu falei para chegar aqui, que eu sei que você queria ouvir isso. Pensa que eu não sei? Eu sei. Olha o que Deus falou conosco. Isso é para você, porque o que ficando com muitos, não só aqui, mas em muitos lugares no mundo. Pois quantas promessas há de Deus, tem nele o Cristo. Sim ao Cristo. O sim de Deus é Jesus. Amém, amados? E por ele o Cristo, porque amém é o Cristo. Amém é o sim de Deus. Quando você diz amém, você está falando o sim de Deus, Cristo. Tem nele a aprovação em Cristo. É isso. Tem nele o sim, e por ele Cristo, o amém, para a glória de Deus e por nosso, ouça aí, veja aí o que está escrito, por nosso intermédio. Por nosso intermédio é que existem as promessas, por nosso intermédio é que tem Cristo, por nosso intermédio, porque Deus nos amou antes da fundação do mundo, porque eu tenho um pacto com as promessas que eu fiz. Aleluia! Mas aquele que nos confirma convosco, que nos confirma essas promessas convosco, em Cristo e nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Olha, eu tenho um pacto tão profundo, de todo o pacto que eu tenho com vocês, de toda a minha aliança que eu tenho com vocês, e de todas as palavras que saíram dos meus lábios por meio de Cristo, está aqui, eu confirmo e eu dou Espírito Santo para te selar, para ser o penhor de tudo isso, que eu vou cumprir. Quando Deus me mostrou isso, Ele estava dizendo, no meu espírito Ele disse, não sei se eu falei para ela, no meu espírito Ele disse, é o tempo de eu começar a cumprir as promessas. Dê um aplauso a Jesus. É o tempo. Tem todo o sentido da aliança, tem todo o sentido do pacto, da mediação de Cristo por nós. Amados, espera um pouquinho. Esse é o profundo amor de Deus por nós que não tem medida.
Por causa da obra de Cristo, não tem medida o que ele fez. Cristo se sujeitou a vir, sim, se despir lá da glória, vir aqui, se tornar carne, um ser humano. Ter uma humanidade. Imagina, o próprio Deus ter uma humanidade. E vir aqui, para nos resgatar, nos levar de volta. Por isso que está dito, que é dito muitas vezes, o céu não é o nosso destino. O céu é a nossa origem. É a nossa origem. Sempre de uma mediação, de uma intercessão, de uma petição. Então, e como ele enviou Jesus sem petição? Amados, espera um pouquinho. Desde que existe o povo judeu, o sacerdócio, etc. e tal, eles sempre clamaram pelo Messias. Como que não teve intercessão? Sempre clamaram. Agora, no dia 21, eu vi isso ontem, no dia 21 de fevereiro, vai ter um clamor no mundo de todos os judeus, ou todos os rabinos, no mundo, para o envio do Messias. Que nós temos, que é Cristo, mas o Messias que para eles não veio ainda. Está entendendo o que eu estou falando? Ele veio para eles, mas eles não é que o salvou. Salvou quando eles se entregam. Vai salvar quando eles se entregarem. Mas a Cristo, a Jesus. Mas ele veio e uma grande parte deles não reconheceu, principalmente os sacerdotes, aqueles que eram para reconhecer mesmo, os que mais eram para reconhecer e para recebê-lo, não receberam. Mas por que ele veio? Teve um homem chamado Zacarias, sacerdote, reto e íntegro diante de Deus em toda a obra. Ele e Isabel. A palavra diz lá em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 10, o que eu estou dizendo aqui. E ele intercedia, ele orava. E muita gente pensa para que ela, a sua mulher, para que eles tivessem um filho, mas não era por causa disso que ele orava. Porque ele sabia que a mulher era estéril e já avançada em dias, que não podia ter filho. Ele sabia. Mas ele orava para que Deus enviasse o Messias. Porque era a oração do sacerdote, sempre foi. E como ele era um homem íntegro, reto, que amava a Deus verdadeiramente, Deus ouviu as orações. E o anjo foi lá falar com ele, Gabriel, e disse assim: Zacarias, as tuas orações foram ouvidas. Tua mulher Isabel vai ter filho. E aí ele vai dizendo, ele vai ser o que vai preparar o caminho para o Messias. Olha o que o anjo disse. Nós não notamos isso muitas vezes. Mas houve uma mediação para que Deus enviasse Jesus. Dê um aplauso a Jesus. Porque a oração não era para a mulher dele ter filho. Era para que Deus enviasse o Messias. Por isso que foi tão forte o que o anjo falou para ele, que ele duvidou. Mas a mulher é estéril, não tem como ela dar filho. Mas era por causa do teor do que o anjo estava falando para ele, porque ele orava pelo envio do Messias. Eita Deus, vamos compreender a palavra, vamos escavar isso em nome de Jesus. Aleluia! Entenderam? Então você está vivendo o melhor tempo da sua vida, não pense. Não fique olhando para a pandemia. Não fique olhando para essas coisas. Pandemia foi uma permissão de Deus. Por quê? Ele está querendo nos cercar com a glória dele, e está querendo tirar de nós, e separar-nos daquilo que é ímpio, daquilo que não presta, porque ele quer, isso veio com o propósito de nos limpar, entenda o que eu estou falando, de nos purificar, de nos santificar para a vinda dele, porque Jesus não vem buscar uma noiva suja, maculada, enrugada, não, ele não vem buscar uma noiva assim.
Você já viu uma noiva entrar com o vestido todo manchado de graxa na igreja? Hein? Já viu isso? Acho que não. Ou que derrubou café, suco, ou que está todo sujo. Lógico, ela quer entrar com um vestido impecável, com as pedras, com todo o ornamento que ela deseja. Ela quer entrar assim. E Jesus não quer ver uma noiva suja. Muito mais o noivo que está lá esperando no altar. Ele não quer ver a sua futura esposa entrar lá com o vestido todo sujo. Ele quer ver uma noiva impecável, maravilhosa, linda, ornamentada, preparada para ele. Aleluia! Jesus quer ver. Por isso que é o tempo em que mais Deus está nos santificando. Para isso. E para cumprir todas as promessas dele, como eu disse para vocês aqui. Então é o seguinte, se você tem na sua família pessoas que não foram salvas, vão ser salvas porque você está intercedendo. Se você tem situações na sua casa que estão mal resolvidas, vão ser resolvidas. Não desista. Aleluia! Não desista disso. Deus não quer ver você desistir. Se você tem situações profissionais mal resolvidas, esse é o tempo delas serem resolvidas. Se você tem situações financeiras na sua vida, seja íntegro diante de Deus, porque Ele vai resolver tudo. Ele vai cumprir em nome de Jesus, aleluia. Se você tem familiares que precisam ser libertos, se você vê situações, por exemplo, no seu bairro, lá no meio onde você trabalha, pessoas que estão más, estão mal, pessoas que precisam ser libertas, ore por elas, porque Deus vai salvá-las. Por causa da tua intercessão, da sua mediação, amém, amados? Deus vai curar aqueles que têm problemas de sentimentos, emoções, mente, pessoas que estão na depressão, que você as ama. Deus vai curar, Deus vai salvar, Deus vai libertar, porque é um grandioso, você vai viver o melhor tempo da sua vida, aleluia, glória a Deus, eu creio nisso, amados. Amém. Ontem foi muito forte para mim, amém? Nós vamos cear, nós vamos renovar o pacto com Deus, amém?